Esdras capítulo 4. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas paternas, e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, pois, como vós, buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Responderam-lhes, porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes das casas paternas de Israel: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, e os inquietava, impedindo-os de edificar, e assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Também nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel, e os companheiros destes, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita em caracteres aramaicos, e traduzida na língua aramaica. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, do teor seguinte, isto é, escreveram Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, os homens de Ereque, os babilônios, os susanquitas, isto é, os elamitas, e as demais nações que o grande e afamado Osnapar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria e no restante da província da além do rio. Eis, pois, a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens de além do rio, assim escrevem: Saiba o rei que os judeus que subiram de Tianós foram a Jerusalém e estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade for reedificada e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem pedágio, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, visto que comemos do sal do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas e saberás que aquela é uma cidade rebelde, e danosa a reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso é que ela foi destruída. Nós, pois, estamos avisando ao rei que, se aquela cidade for reedificada e os seus muros forem restaurados, não terás porção alguma a oeste do rio. Então o rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais seus companheiros, que habitavam em Samaria e no restante do país a oeste do rio: Paz. A carta que nos enviastes foi claramente lida na minha presença. E, ordenando eu, buscaram e acharam que desde tempos antigos aquela cidade se tem levantado contra os reis, e que nela se tem feito rebelião e sedição. E tem havido reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominavam igualmente toda a província da além do rio, e a eles se pagavam tributos, impostos e pedágio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade até que eu dê ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisto, não suceda que o dano cresça em prejuízo dos reis. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, ficando interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras 4. A oposição na reconstrução do templo e suas lições para a vida cristã. O capítulo 4 do livro de Esdras relata as dificuldades enfrentadas pelos judeus ao tentarem reconstruir o templo em Jerusalém após o retorno do exílio babilônico. Eles encontram forte oposição dos povos vizinhos, que não só tentam desmotivar o povo, mas também usam de artimanhas políticas para impedir o progresso da obra. Esse capítulo destaca 3 pontos principais: a oposição dos inimigos, a perseverança na obra do Senhor, e a intervenção divina em favor do seu povo. Ponto 1. A oposição dos inimigos. Logo no início do capítulo 4,
vemos que os adversários dos judeus tentaram impedir a reconstrução do templo, oferecendo ajuda com segundas intenções e, posteriormente, recorrendo ao governo persa para paralisar a obra. Assim como os judeus enfrentaram oposição, nós, como cristãos, também enfrentamos adversidades e obstáculos em nossas vidas, especialmente quando estamos empenhados em fazer a vontade de Deus. Esses inimigos podem assumir várias formas: críticas, perseguições, dúvidas internas, ou até mesmo circunstâncias adversas. A história de Esdras 4 nos ensina que a oposição é inevitável, mas também é uma oportunidade de reafirmarmos nossa fé e nosso compromisso com o Senhor. Devemos estar preparados para identificar e resistir às armadilhas que buscam nos desviar do propósito divino. A perseverança em meio à oposição fortalece nosso caráter e nos aproxima de Deus, que está sempre ao nosso lado, oferecendo força e sabedoria para vencer. Ao enfrentarmos desafios, devemos lembrar que eles não são sinais de que estamos no caminho errado, mas sim de que estamos no caminho certo, e que o inimigo deseja nos desviar. Em última instância, a oposição pode nos tornar mais dependentes de Deus, fortalecendo nossa fé e nossa determinação. Antes de continuarmos, se você está gostando deste estudo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Ponto 2. A perseverança na obra do Senhor. Mesmo diante da oposição, o povo de Israel não desistiu da obra imediatamente. Eles continuaram enquanto puderam e, quando foram forçados a parar, não perderam a esperança. A perseverança é uma virtude essencial na vida cristã. Esdras 4 nos mostra que, mesmo quando as circunstâncias parecem nos forçar a parar, devemos manter a esperança e a confiança de que, no tempo certo, Deus agirá. Perseverar não significa apenas continuar fisicamente, mas manter viva a fé e a visão que Deus nos deu. Nos momentos de dificuldade, é crucial lembrar que Deus é fiel e que Ele cumpre suas promessas. O trabalho para o Senhor muitas vezes enfrentará atrasos e desafios, mas cada obstáculo é uma oportunidade para dependermos mais de Deus e para vermos sua mão poderosa em ação. A perseverança também nos ensina paciência e molda nosso caráter, preparando-nos para as bênçãos que estão por vir. Devemos continuar orando, confiando e trabalhando, mesmo quando os frutos do nosso esforço não são imediatamente visíveis. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus honra aqueles que perseveram, e assim como Ele fez com os judeus na época de Esdras, Ele fará conosco, se permanecermos firmes. Ponto 3. A intervenção divina. O capítulo 4 conclui com o sucesso temporário dos inimigos em paralisar a obra, mas a história continua nos capítulos seguintes, onde vemos que, em última instância, Deus interveio para que o templo fosse concluído. A intervenção divina é um tema constante na Bíblia e na vida de cada cristão. Esdras 4 nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele permite que passamos por provações, mas nunca nos abandona. É importante lembrar que, muitas vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A intervenção divina pode não vir no momento que esperamos, mas ela sempre vem no momento certo. Este capítulo nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo quando estamos no meio de uma crise. Em nossas vidas, precisamos estar atentos para reconhecer a mão de Deus, que pode estar operando de maneiras que não compreendemos imediatamente. Às vezes, Ele usa a adversidade para nos moldar e nos preparar para algo maior. Em outras, Ele intervém de forma sobrenatural para nos libertar ou nos promover. Independentemente do método, podemos ter certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. E agora, se este estudo tocou o seu coração e você sente que precisa continuar aprofundando seu conhecimento bíblico, não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é fundamental para que possamos continuar disseminando a palavra de Deus. Juntos, podemos alcançar muitas vidas. Conclusão: Esdras 4 é um capítulo poderoso que nos ensina sobre a realidade da oposição espiritual, a importância da perseverança e a certeza da intervenção divina. Ao refletirmos sobre essas lições, somos encorajados a continuar firmes na nossa fé e a confiar que Deus, no seu tempo, trará vitória.
Este capítulo nos desafia a não desistir diante das dificuldades, mas a continuar trabalhando para o Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Que possamos aplicar essas verdades em nossas vidas diárias e sermos fortalecidos na nossa caminhada com Cristo.